Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje, recebendo como convidado Felipe Baeta, do Digital Labs da Vale, ou, melhor dizendo, sendo recebidos como convidados pelo Felipe Baeta, do Digital Labs da Vale, porque hoje a gente está gravando no ambiente dele. Baeta, eu queria agradecer você por aceitar gravar com a gente, tirar o seu tempo e ainda ter a disposição de gravar aqui com a gente. É um prazer meu, sempre são muito bem-vindos aqui e, enfim, é um prazer. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a ideia de um Labs, um Digital Labs para uma empresa, vendo um pouquinho da história aqui de como foi a evolução de vocês aqui na Vale e que tipo de benefício esse tipo de estrutura traz para uma empresa em geral. Certo. Para a gente aqui na Vale, né, a gente tem 2 anos de estrada já do Digital Lab e, na verdade, o início da gente tinha uma necessidade pensando de como é que a gente lida melhor com a questão de desenvolvimento de software. A Vale, o tamanho da Vale, como a gente desenvolvia com muito outsourcing, né? Então, a gente sentia falta de manter um contexto na empresa do desenvolvimento. São os padrões, os técnicos de tecnologia, mesmo tendo uma área de arquitetura que documentava tudo e tinha seus artefatos e tudo mais, mas na hora que a gente engajava um time de uma empresa num projeto, as mesmas perguntas voltavam. Como é que a gente faz a integração com a sua federação de identidade? Quais os técnicos de tecnologia? Quais são as tecnologias que vocês aceitam como padrão? Quais que vocês não aceitam e tudo mais? Então a gente começou, isso somado à ideia de explorar um pouco mais o ambiente de nuvem, deu essa ideia da gente montar um lab de inovação para software, né? Um lab de experimentação para software. E aí, como a gente começou a fazer esse negócio, a gente foi descobrindo que o software era só uma ferramenta, porque a gente podia atuar muito mais largamente testando tecnologia, validando tecnologia e depois acelerando o desenvolvimento de produto digital. Foi assim que nasceu o Lab da Vale nesse sentido, né? Como é que a gente experimenta mais os produtos, como é que a gente experimenta mais as tecnologias e trazendo os problemas de negócio, como é que a gente cruza uma coisa com a outra e tenta desenhar a solução melhor, né? Foi assim que a gente nasceu. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Se a gente pensar onde que ele se encaixa, o Lab ele fica o quê? Tipo, tá uma área de tecnologia da Vale, TI, e aí você tem uma área de inovação e o Lab fica nessa interseção entre o que digamos, porque obviamente uma empresa como a Vale tem inovações que não são necessariamente ou unicamente ligadas a software em si, né? Ou seja, porque você tem talvez inovações e tecnologias que estão ligadas com a exploração, literalmente, do minério. Então você tem imagino que você tenha áreas de inovação que estão ligadas com o negócio fim. Claro que software e tecnologia cada vez é mais presente, mas, ou seja, quando você coloca um lab digital aqui para você literalmente criar produtos baseados em software, ele fica onde? Ele fica num caminho próximo da tecnologia e auxiliando a área de inovação, onde que ele casa? Como é que quem está, digamos, nos assistindo entende, se eu for criar um lab, onde que ele fica mais encaixadinho? Se você imaginar que o fluxo de inovação ou de desenvolvimento de um produto para a empresa, as pessoas tendem a dizer que a gente tem que colocar tudo dentro de projeto, né? E quando a gente coloca dentro de projeto, muitas vezes a gente traz muita incerteza para o projeto quando a gente está falando de produto. Então, esse lab de inovação, ele fica num momento anterior a um projeto de entrega, de fato, de um produto, para que a gente trabalhe nos ciclos de ideação, né, e prototipação do que seriam essas soluções. Isso aí, muita gente me pergunta, mas vocês que desenvolvem todas as soluções? Não. Pode ser uma parceria, pode ser um fluxo de inovação aberta, pode ser uma outra parceira de tecnologia nossa que venha junto e trazer essas soluções, mas no frigir dos ovos, se você imaginar um processo de inovação, o Lab está antes de você ter um produto estabelecido. Ele trabalha no processo de desenho e solução, né? Então, o que a gente faz? Traz um grupo multidisciplinar, traz o negócio junto, a gente roda processos de ideação, imagina o que seriam essas soluções, gera uma hipótese,
e a partir dessa hipótese a gente vai desenvolver um produto para ver se ele atende essa hipótese. Tem uma discussão curiosa hoje, que até aconteceu hoje, o pessoal pergunta, mas e Agile nessa história, né? E aí você coloca assim, beleza, uma coisa é o escopo que você tem que entregar na hora que você está construindo alguma coisa. Outra coisa é quanto aquela solução que você desenvolveu, ela resolve o problema que você levantou. Né? Então, por exemplo, só para a gente fechar esse loop, por muitas vezes o negócio chega e diz assim, eu preciso da aplicação A, ou preciso de um app, ou preciso disso, né? E aí você fala, beleza, você precisa de um app, mas qual é o seu problema? Ah, o meu problema é esse, aquele. Como é que eu meço que eu estou resolvendo esse problema? Ah, não sei. Então a gente ajuda a pensar essas coisas, no sentido de, bem, como é que a gente pode medir a entrega de valor, né, para a gente entender o que é valor para você, e aí vamos colocar uma hipótese. Vamos imaginar que a hipótese que eu tenho primordial é que esse seu app que você quer resolve o seu problema. Como é que eu meço se isso resolveu o problema? Então o Lab, ele, na verdade, é um ambiente de sandbox, né, uma caixa isolada da empresa, em que a gente consegue pegar essas hipóteses, gerar um produto. Eu fujo da ideia de falar que é um MVP, mas é gerar um produto com uma característica de... ele tem que ser desenvolvido rápido, sem muita preocupação em sustentabilidade naquele futuro, mas mais focado em testar se aquela hipótese vale, aquele conceito. Então, como é que a gente coloca isso no ambiente produtivo? Para o cliente poder testar, validar aquilo numa coisa controlada, e aí, uma vez que a gente validou, a gente vai caminhar para transformar aquilo num produto. Né? Então, se ele fica entre inovação e tecnologia, sobre essa questão de produtos digitais especificamente, ele está hoje na agenda de transformação digital da Vale. Então, por mais que eu tenha projetos de engenharia, tenha projetos que envolvam outras questões de engenharia, hoje em dia é muito difícil pensar uma solução de engenharia que não envolva um componente de tecnologia. Né? Então, a gente tenta suportar, nós somos plataforma. Né? Nós não somos o fim da solução, nós somos só uma plataforma para que essas pessoas da empresa possam vir com a gente e usar o Lab para a gente desenvolver essas soluções. A gente sempre olha para frente e vê no futuro todas as empresas se tornando empresas de tecnologia aplicada a uma área de negócio, vamos dizer assim. E cada vez mais você tem a influência da tecnologia como sendo um fator habilitador de novas possibilidades. Pegando um exemplo de vocês, que a gente teve a oportunidade de ver aqui, você tem aquela solução onde você vê a imagem tridimensional, por exemplo, da mina, é onde você consegue ver o que está acontecendo ali na mina. Eu entendo que é uma coisa que, se não houvesse um grupo como o de vocês aqui hoje, pensando em como aplicar as possibilidades das novas tecnologias que estão saindo ao problema do negócio, seria muito difícil quem está diretamente no negócio ter aquela ideia. Mas que é uma ideia que, uma vez que você vê implementada, você vê de uma praticidade enorme, né? Sim. Tem uma coisa que a gente diz, assim, às vezes não é o ponto do negócio não ter a ideia, mas às vezes ele não sabe viabilizar aquela ideia. Às vezes ele não tem a ideia de que aquilo é possível. De que aquilo é possível, ou ele vem em algum lugar, mas ele quer entender como é que ele pode fazer aquilo acontecer. E aí, os caminhos anteriores eram o caminho de ir para as grandes consultorias, né? Accenture, me explica aqui como é que eu faço isso, ou Deloitte me suporta aqui. E isso chegou a um ponto que eu acho que as próprias consultorias não estão acostumadas ainda, nem preparadas para entregar esse escopo. Assim, claro que você vê um movimento, claro que você vê todo o movimento que a Accenture tem feito, que a Deloitte tem feito, enfim, que as grandes têm feito, mas eles ainda pensam no modelo de venda como um modelo de venda grande. Né? Não é um modelo de venda de um experimento, não é um modelo de venda de como é que eu faço um engajamento curto para poder validar uma hipótese. Né? Então, o que a gente tem feito aqui, aproveitando o nome do canal e do gancho, é explorar tecnologias exponenciais. Então, como é que a gente consegue, a partir de alguns núcleos de tecnologia, alguns conhecimentos, a gente conseguir somar esses núcleos para que o resultado do que eu tenha seja exponencial, né? Então, esse ponto da mina em 3D, a gente tinha diversos desafios ali, né? Então, desde como é que eu faço o levantamento da mina, o levantamento topográfico em 3D, via satélite, via o quê? A gente achou uma turma em Salobo que estava fazendo isso usando o Vant. Então, beleza. Então, eles tinham uma massa de dados gigante com alta precisão sobre a mina. Então, como é que a gente coloca isso dentro de um modelo simplificado para dar dentro de uma engine de jogo?
tinha um outro desafio. Dentro dessa engine de jogo, como é que essa informação fica georreferenciada? Outro desafio. E aí, depois que a gente colocou georreferenciado, como é que eu conecto isso com a minha plataforma de location, que a gente está construindo também? É um outro desafio. Então, quando a gente vai ganhando esses desafios, a soma dessas tecnologias que a gente tem vai gerando um ecossistema de soluções na empresa que, quando se conectados, eles vão dando um ganho realmente exponencial. Então, o ponto do Lab, a missão do nosso Lab, é como é que a gente gera um ecossistema digital para a empresa, em que os produtos que a gente está selecionando para colocar e criando até, eles consigam se conectar para que o resultado disso seja um resultado exponencial. Tá? Então, é muito nesse lado que a gente tem pensado. Uma coisa interessante que você falou, e que ficou na minha cabeça agora, é justamente quando você trabalha com as grandes consultorias, elas ainda estão pautadas em vender certeza. E aí o projeto que ela tem que vender é um projeto que tem que dar certo, até porque ela, na grande maioria das vezes, vem com um custo elevado, pautado na certeza. Ela não pode apresentar um projeto que é. E quando você cria, literalmente, o Lab, você valoriza a incerteza. Tanto é que você começou falando da importância de você começar o processo por encontrar a hipótese e, a partir dali, ir em busca das validações. Você acabou de repetir esse exemplo, ou seja, fomos lá, encontramos que existiam as imagens, agora como é que a gente faz para trazer isso? A primeira incerteza. Vamos testar, testamos, conseguimos fazer, agora vamos para o próximo, e assim vai sucessivamente. Isso me remete a tentar entender como foram as primeiras frustrações para quem está de fora, né? Ou seja, lidar com a falha que para quem está no Lab é um caminho absolutamente natural, porque você vai estar validando hipóteses, como o nome próprio diz, podem estar completamente equivocadas. Você está preparado para descobrir que essa hipótese é furada, você vai ter que ir para uma outra. Mas quem está de fora, digamos, é o cliente, mesmo sendo interno do ponto de vista Vale, o mindset ainda é o mindset da valorização da certeza. Eu vou falar com aquele lado, com aquela galera que está lá, porque, aqueles caras são uns gênios que só acertam. Né? Ou seja, como é que foi lidar com os primeiros momentos de falhas? Né? Porque essa é uma grande transformação. É muito difícil, até hoje a gente lida com esse problema. A coisa que a gente mais ouve mas eu quero um prazo. Né? Mas às vezes a gente lida com problemas que não foram resolvidos em 10 anos. Né? Então, assim, quer dizer, você teve 10 anos para resolver, você não resolveu, e você quer um prazo agora para resolver. Eu posso te dar a transparência de como é que está evoluindo, eu posso te dar onde a gente está errando, eu posso te dar o quanto falta, mas eu te dar um prazo específico, claro, vai ser no dia tal que eu vou resolver esse problema para você, é uma prepotência que a gente não tem. Né? E é difícil para o outro entender de que, mas você está me dando um negócio que não tem prazo, você vai ficar aqui 10 anos fazendo isso? Eu falei, não sei. Mas o que eu posso te dizer é que se estiver passando 5 meses que a gente está fazendo e a gente não tiver nenhum progresso, você tem todo o direito de abortar a missão. Né? E toda a capacidade de fazer isso. Então, no fundo, a gente tenta medir avanço através do avanço, não avanço através de uma previsão e tudo mais. Então, por muitas vezes é difícil você falar com o seu interlocutor, assim, olha, eu tenho isso para explorar com você, a gente tem aqui 5 semanas que a gente quer explorar essa tecnologia, geralmente a gente tenta colocar em 5 semanas, tem um custo, porque eu já sei quantas pessoas estão envolvidas, quanto é 5 semanas, mas já aconteceu da gente levar 5 meses. Mas a gente acreditar que a gente está no caminho certo. Então, por muitas vezes também a questão do orçamento, de quanto eu vou colocar investimento nisso, é difícil você dar o orçamento para a pessoa que é o dono do problema e que ela vem com uma cabeça de um projeto. Então, por isso a gente até, do ponto de vista de orçamento, a gente tenta defender um orçamento do Lab em que a gente possa, de maneira consciente, escolher as iniciativas que a gente se engaja, mas sabendo que eu não tenho esse compromisso financeiro com o meu cliente. Então, na verdade, ele é um fundo de investimento. Isso vai para o outro ponto de como é que eu meço o retorno, né? Que é um outro ponto de discussão. Mas é muito difícil. A empresa ainda não está preparada, as empresas ainda não estão preparadas para falar de exploração. Mesmo a Vale sabendo... A Vale é uma empresa que tem exploração mineral. Né? E que sabe que em algum lugar você pode cavar e não encontrar o que você tem certeza. Né? Mas mesmo assim, quando a gente vai para o nosso corporativo e tudo mais, a gente não tem essa... A incerteza lá, ela é vista como um risco que faz parte do negócio, mas a incerteza do ponto de vista de criação de um produto digital é sempre visto como uma falha de, digamos, eu não gosto da palavra, mas é mais ligado a uma
falta de competência, como uma incompetência de conseguir entregar, do que literalmente, ou seja, da dificuldade, da incerteza de tentar encontrar a melhor solução, ou a solução que de fato venha a resolver o problema. Essa grande mudança, ela é, claro, muito difícil, mas pelo que eu acho que quando você consegue estabelecer um lab, de certa forma, claro que a cultura do resto da companhia, muitas vezes em algumas áreas vão olhar com mais descrédito e outras vão olhar com mais crença. Mas já meio que se estabelece o fato de que, ao fato de ter um lab, é um lab, né? Qualquer lab é um lugar onde você faz ensaios, experimentos para chegar num determinado lugar. Você não pode esperar de lab certezas absolutas, porque senão era setor produtivo onde você não arrisca nada. Futurologia, qualquer coisa assim. Mas futurologia, se você pensar bem, é uma coisa em que as empresas se engajam continuamente há anos. Porque quando você fala, e se falava muito, hoje em dia as pessoas estão começando a cair um pouquinho na real, né? Não, vamos fazer um plano de 5 anos. Meu amigo, daqui a 5 anos você nem se eu estou vivo. Quanto mais se eu devo fazer isso aqui daqui a 5 anos. E hoje, na realidade que a gente vive hoje, a gente não tem ideia do que vai acontecer daqui a 5 anos de verdade. A gente tem uma noção vaga do que pode ser possível em 5 anos. Mas essa percepção, a maioria das pessoas ainda não tem. Então, ainda é uma coisa surpreendente. Vou dar um exemplo. Outro dia, numa apresentação sua, eu vi você dando o exemplo da SpaceX. Uhum. E a SpaceX é uma empresa, vamos dizer assim, que ela chama a atenção pela abordagem exponencial que ela tem das coisas. Então, no ano passado, ela surpreendeu todo mundo quando ela pediu autorização para fazer o lançamento de uma constelação de 12 mil satélites. Agora, essa semana, ela surpreendeu todo mundo de novo quando ela pediu autorização para lançar 30 mil satélites adicionais aos 12 mil, ou seja, 42 mil. Numa realidade em que a combinação de todas as empresas e países do mundo juntos tem operacionais em torno de 2.400 satélites. E só ela está querendo lançar 42 mil. Né? Esse projeto dela, que é o projeto Starlink, discutindo com uma empresa de software, alguns anos atrás, que faz software para agronegócio, eu estava discutindo a necessidade do software ser adequado para ser online. E o que eu ouvi dessas pessoas? Que não precisava disso, porque o software nunca ia ser online, porque no campo as fazendas são muito grandes, nunca vão estar com os sensores online, porque não faz sentido econômico ter antena para aqueles sensores todos. E aí você olha para uma realidade onde, de repente, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, aquelas fazendas vão ter cobertura de acesso à internet e talvez uma empresa que hoje ainda não tem nada tenha mais facilidade para chegar lá daqui a 3 anos com um software todo pronto para trabalhar full-time online, vamos dizer assim, do que aquela empresa que tem um software já de 10 anos ou de 15 anos e que foi todo desenhado para funcionar em modo offline. Mas essa percepção das pessoas de que o futuro, hoje, ele está cada vez mais próximo do que a gente imagina, ainda é uma coisa difícil das pessoas se darem conta, né? Uhum. Isso afeta, de forma geral, diretamente o tipo de coisa que vocês fazem aqui. Sim. Eu gosto de uma frase do Arthur C. Clarke, que ele diz que se o futuro ele se parece para você razoável, você está errando desgraçadamente, assim, né? Hoje a gente pensa... Ele fez um vídeo em 64, que ele fala da cidade do futuro e tal, mas ele aposta nas comunicações de satélite. É a única coisa que ele erra, desse vídeo dele de previsão do futuro. Porque a fibra ótica, na verdade, foi o advento que fez esse avanço, né? Quando a gente pensa em agronegócio hoje, por exemplo, a gente está pensando nos sensores no campo e tudo mais, na conectividade, mas e as fazendas verticais, que já acontecem hoje? No Japão já tem fazendas verticais que se cultivam, na Holanda e tudo mais. Então, será que o agronegócio vai sair do campo, né, e vai vir para a cidade?
E os prédios que têm hortas no seu terraço, e todas essas coisas que estão acontecendo. Então, na verdade, a gente tem um costume, talvez uma prática, de pensar linearmente nas coisas. Né? Então, a gente pensa sempre assim, a solução para o negócio talvez seja o link do satélite. Aqui também, assim, no nosso dia a dia, por muitas vezes as pessoas estão pensando nas soluções, mas eles pensam de maneira linear. Né? O que o presente diz para a gente sobre o futuro que eu acho que a gente já pode entender hoje? Né? Eu acho que a decomposição dos grandes monolitos, cada vez mais as empresas e os softwares, eles estão cada vez mais especializados e menores, mas ao mesmo tempo com alto nível de possibilidade de integração. Né? Então as empresas também estão caminhando nesse sentido. As grandes empresas, quando você pensa nas montadoras de carro, você vai para esse universo, há muito tempo está sendo feito isso. Mas quando você vai para as grandes corporações, quando você vai para a terceirização de serviços e vai dos parceiros de negócio, você vai para uma construção de microserviços em volta da grande empresa. São pequenas empresas oferecendo valor para essa empresa. Então, assim, existe um movimento humano natural para desconstrução desses grandes monolitos e criação de pequenos hubs de valor, por exemplo, as startups, né? E focados, assim, com especialidade, tendo bastante propriedade sobre o assunto que faz, tendo a coisa do empreender com propósito e tudo mais, né? E todas essas coisas. Tem muita gente com um pensamento diverso no mundo. Você pensar que todo mundo, são 7 bilhões agora, se você pensar que todo mundo tem que trabalhar dentro de uma mesma vertical e tem que sonhar em ir para uma empresa e fazer uma carreira e viver de PowerPoint, Excel e Word, acho que tem gente que tem mais... vibra mais fazendo pequenas coisas, né? Mesmo que essas pequenas coisas sejam, sei lá, nanorobôs para você investigar cavidades numa caverna ou você fazer um software de automação de processo, enfim. Acho que tem uma diversidade de possibilidades no futuro que a gente ainda nem está atento para tudo isso, né? A gente não está acostumado com tudo isso, a gente quer muito a questão da segurança. Então acho que passa muito pelo entendimento de empreendedorismo versus tecnologia e a ligação dessas duas coisas, né? E como é que a gente de fato começa a ter granularidade em serviços e você ter de fato microserviços em empresas, né? Então quando eu falo essa coisa do futuro, o que a gente afeta tanto o que a gente faz aqui? Eu posso dizer que 90% das coisas que a gente faz aqui no Lab, eles poderiam ser um negócio. Eles poderiam ser uma empresa. Assim, a gente desenvolve uma solução que é para atender um problema de negócio, onde a gente sempre aperta o cinto. Como é que eu mantenho um time de produto para manter esse negócio em produção? Quer dizer, se a gente pegasse essas soluções que a gente tem hoje e pudesse escalar para o mercado, para a indústria, e tivesse empreendedores que pegassem isso e tocassem isso como um negócio, de alguma maneira, eu acho que tem muito mais chance disso se sustentar e continuar do que a Vale pegar aquilo para ela e manter aquilo para sempre. Porque tem muita coisa que é estratégica, tem muita coisa que não é. Sim. Tem muita coisa que é simplesmente uma necessidade. Assim, né? Então, eu acho que a gente ainda tem que avançar nesse sentido de inovação aberta, de que a propriedade intelectual do Lab ela poderia ter mais abertura para que o mercado possa vir e se apropriar daquilo, comprar ou enfim. De certa forma, é um pouco do movimento que a Microsoft tem feito com o framework .NET dela, onde ela tornou o core daquela plataforma aberto, e hoje você tem mais contribuições de pessoas fora da Microsoft do que propriamente da própria Microsoft. Embora a Microsoft continue, vamos dizer assim, direcionando o desenvolvimento, hoje aquilo avança mais rápido para todo mundo, inclusive a própria Microsoft, e a Microsoft se beneficia, vamos dizer assim, também de um esforço, vamos dizer assim, que não é custo para ela. Mas essa abertura, né, é realmente uma grande mudança, né? Ou seja, como o Baeta colocou, acho que a diferença é que o que talvez no mundo do software já comece a ser uma realidade muito prática, porque os negócios se integram hoje literalmente por softwares, né? Ou seja, na verdade, quanto mais software você tiver e mais integro esse com aquele, eu na verdade não integrei um pedaço, eu integrei um negócio com um outro negócio. Acontece que hoje o modelo de negócio em si ainda são muito proprietários, né? Então você cria uma solução, ainda que ela seja satelital dentro do teu negócio, você ainda tem aquela visão de propriedade de que se eu jogar aquilo para fora, eu perdi a possibilidade de usufruir o melhor daquilo, quando na verdade eu continuo tendo a possibilidade de usufruir o melhor e
reduzir custo e ainda ganhar com todos os outros negócios, Pois que é. aquele negócio vai gerar com outras empresas que precisam da mesma coisa e que não são capazes porque eu confino aquela solução comigo mesmo e só com aquelas poucas empresas que fazem parte da minha holding ou do meu grupo. E aí acontece isso que eu acho que é uma visão de futuro realmente, ou seja, que a história do intraempreendedor, na verdade, ele é um empreendedor em si mesmo. E ele tem que ser desconfinado, porque desconfinar essa realidade permite novos modelos de negócio e novas evoluções exponenciais que você não consegue quando confina dentro de uma só empresa. Será que no futuro a gente vai ter business open source? E não só software open source? Né? Porque é totalmente possível. Eu posso dar um exemplo aqui. Tem uma necessidade que a gente tem, por exemplo, tem muita informação que roda dentro da Vale, né? E roda de maneira informal. Toda empresa muito grande, principalmente brasileira, existe um fluxo de informação em rede em que as pessoas falam mais entre elas do que o próprio processo organizacional. Sim. Né? Então a gente estava discutindo sobre isso aqui outro dia e falou assim, seria tão legal se a gente pudesse ter um Instagram privado, né, para que as pessoas pudessem compartilhar conteúdo, mas que a gente pudesse entender as métricas do conteúdo que está sendo compartilhado. Que eu pudesse fazer video analytics e pudesse fazer transcrição dos áudios, e pudesse colocar tags e tal, para poder entender qual é o mood da empresa hoje. Uma empresa de 110 mil empregados, que se preocupa com a saúde dos empregados, segurança e tudo mais, que pudesse medir esse mood. Né? Eu tenho o Instagram para fazer isso, porque ele se coloca como uma plataforma comercial para esses insights e tudo bem, voltado para anúncios. Mas e se uma empresa resolvesse gerar esse produto para outras empresas, para que você pudesse capturar essas métricas e entender qual é o mood da sua empresa? Para empresas que têm 110 mil funcionários, isso talvez faça bastante sentido. Sim. Eu sei que não tem muitas no mundo, mas ele é um negócio possível. Sabe quantas pessoas estão preocupadas com isso hoje? Zero. Porque o nosso mercado hoje está focado em consumer. Porque todo mundo que quer abrir uma startup para ganhar em volume. Uhum. Né? Com o meu ticket médio bem baixinho e ganhar um volume absurdo, ganhar o mundo. Mas ainda há mercado no B2B. Só que o mercado B2B não se desenvolveu no passo que o mercado B2C se desenvolveu. Então tem muito mato alto ainda. E é um mercado, de forma geral, onde tem um ciclo de venda muito mais longo do que o B2C, o que já espanta um pouco quem está começando uma empresa, principalmente com pouco recurso, né? Uhum. Que está preocupado hoje, vamos dizer assim, você tem dois tipos, né? Você tem o cara que recebeu um monte de dinheiro e não está preocupado em ter o resultado agora, mas tem o cara que tem muito pouco dinheiro e está preocupado em continuar vivo, né? Uhum. Esses dois são bichos muito diferentes, né? Essas startups, vamos dizer assim. E eu diria que hoje você tem muitas boas ideias que talvez não consigam ir adiante, principalmente aqui no Brasil, pela dificuldade de ter acesso a um capital de investimento inicial nas empresas, vamos dizer assim, porque a realidade do nosso país é uma realidade de investidores que estão acostumados a receber 20%, 25% quando você bota seu dinheiro no banco, Uhum. né, correndo risco nenhum. Uhum. Né, diferente da realidade de um país tipo os Estados Unidos, onde se você deixar seu dinheiro no banco, ele te dá Quase negativo. Né? 0,5% ao ano, né? E aí, deixar esse dinheiro lá não é uma boa opção. Uhum. Então, lá, vamos dizer assim, você corre o risco para você poder ter um resultado. Aqui, você consegue ter um resultado sem correr o risco. Né? E aí espanta um pouco mais isso. Né? Mas, quem sabe no futuro, a gente não tem uma aceleração reversa. Né? Porque o que eu vejo hoje, as aceleradoras, elas estão focadas em mentorar as startups, direcionar as startups, tentar fazer um matchmaking ali com possíveis investidores ou clientes e tal, mas quem sabe no futuro não é o contrário. Em que as aceleradoras vão nas grandes empresas para poder fazer uma curadoria dos desafios e colocar editais para, na verdade, pessoas que queiram formar empresas para resolver aqueles desafios. É uma coisa que eu nunca vi esse modelo. Assim, se tem, bem, o mundo é muito grande, né? Mas eu não conheço assim, de cabeça alguém que possa dizer assim, eu quero fazer um fundo de investimento de Open Innovation, mas em reverso. Eu quero começar com os meus problemas, eu quero entender o que são os meus problemas em comum e eu quero fazer um edital de quem é o grupo, não é nem empresa ainda, quem é o grupo de pessoas com as competências e que passaram por um processo de funil para receber aquele desenvolvimento daquele negócio. E aí você pode ter um investimento ou você pode ter um compromisso de
um compromisso de compra já do seu produto. Porque as empresas hoje sofrem disso, têm muitas ideias e elas não têm a disciplina de execução, às vezes não é o core business da empresa da tecnologia, às vezes ela não se organizou. Então por isso que o Lab acaba florescendo, numa empresa. Eu conversei com o pessoal do Boticário, do Botlabs, do Lab da Elo, do Lab da BASF e tudo mais, cada um está focado com uma... Acho que a gente é bem diferente nessas nuances e tudo mais, mas todo mundo quer acelerar a transformação digital, quer criar produtos digitais. Então, às vezes, você monta esses grupos sem as capacidades para criar isso, mas, na verdade, com muita vontade, sem investimento e tudo mais. Então, por que esse investimento não pode ser num grupo de pequenos empreendedores para que queiram tocar esse desafio? Então, você tocou num ponto legal, que é o seguinte, ou seja, o Lab acaba sendo um local onde a companhia parece que olha para aquele local baixando as suas defesas, ou seja, ela permite você se relacionar com as startups que ela acha para você isso normal. Mas, de repente, quando ela tem que se relacionar diretamente com as startups, ela já não acha tão normal, porque aquele pessoal não é tão sério, aquela empresa, como é que eu vou comprar de uma empresa cujo capital social é 10 mil reais e vou botar, sei lá, para resolver um problema na minha mina, que se tiver um acidente lá, é um negócio de milhões e milhões. E, ao mesmo tempo, quando você se depara com problemas complexos, ou muito complicados, como aconteceu com a Vale no início do ano, vem um monte de startups ou um monte de gente que vocês conseguem angariar que, em tempo recorde, conseguem pensar em soluções que jamais foram pensadas antes. Sim. Porque, ou seja, a companhia não está acostumada a ter que responder rapidamente com alta competência. Ou seja, de novo, a questão da incerteza mata muitas ideias, porque o cara tenta ir polindo aquela ideia para que dê certo. Ou seja, esse relacionamento com startups é completamente diferente a partir do momento que você abre uma frente de um lab, do que quando você tenta conectar essas startups diretamente na companhia. Eu, pelo menos, a experiência que a gente tem visto é de frear, ou seja, essas startups elas são complicadas, você sabe que o processo de compras você tem que negociar, abertura, ou seja, tem toda uma dificuldade ali, preconceituosa, mas vigente. Sim. Não, eu com todo o respeito que se coloca as startups, né? Mas existem muitas startups que são imaturas nesse processo, né? Desde como é que eu faço uma venda, como é que eu me posiciono com o meu cliente, até como é que eu escalo o meu produto, né? Eu acho que, na verdade, a Vale, para uma startup, ela traz mais problema que solução. É você imaginar que quando a gente resolve numa mina, a gente não resolve numa mina, a gente resolve para todas as minas. Então, como é que eu pego uma solução dessa e escalo para todas as minas da Vale? Então, vamos lá, eu trago uma startup que resolve o problema A, ela tem 10 funcionários e um produto digital, que não está nem pronto para um volume muito grande, porque o cara está validando o negócio dele e tal. Eu não consigo pegar essa startup, instalar o dedo e fazer ela escalar e amadurecer em um mês, né? Então eu tenho que participar de uma jornada com ela. E as empresas não querem ter jornada ainda com as outras empresas. Elas querem a solução agora, porque é assim que elas estão acostumadas. Elas vão lá na SAP, qual é o módulo do SAP que eu vou botar aqui? Vão lá na Microsoft, qual é o Office 365 que eu vou botar aqui? E eu vou pensar que eu vou encontrar uma startup, que eu tenho que desenvolvê-la como fornecedor, para que uma hora ela tenha a solução madura para mim, porque é importante estar na minha agenda estratégica. É uma bela mudança de maturidade. Né? E respeitar o tempo. E respeitar o tempo dela. E ainda assumir o risco de que ela pode falhar. Né? Então, assim, esse mundo de relação com startups para as empresas grandes, por outro lado, tem uma grande oportunidade, que é onde as consultorias grandes estão jogando agora, que é exatamente a consultoria grande ser uma capa. Um filtro, né? Não, uma capa. É como se fosse um pedaço do delivery e as startups entram como provedores dessa capa de produto. Eu já vi isso acontecer bastante. Assim. Então, você vê uma grande, a consultoria grande mapeia as startups, ela não ganha nada com a startup, ela só conecta a startup no teu negócio, mas ela te oferece a camada de segurança. Então, ela diz assim, certeza, né? Você precisa da certeza? Então, beleza, você me contrata, eu vou trabalhar com essa startup, vou botar meu batalhão de minions aqui para fazer isso
funcionar para você, e se não funcionar, a gente faz na mão, né? Então, quer dizer, tem um custo isso. Claro. E tem empresa que está disposta a pagar esse custo. Tem empresa que é mais arrojada e, não, eu quero desenvolver essa startup como fornecedor. A Vale tem uma área chama de desenvolvimento de fornecedores. Tem um processo de desenvolvimento de fornecedores. Você imagina, você chega num lugar que não tem nada, você precisa construir uma mina ali, você precisa começar a desenvolver pequenos fornecedores locais. Então tem todo um método de como é que você faz isso, como é que dá empréstimo para o cara, como é que ajuda o cara a ter uma conta com você, a ter um contrato e tal. Não dá para no meio da mina contratar um fornecedor que está a 5.000 km de distância. Para algumas coisas não. Então, e onde você cria uma mina, um projeto de capital desse, você cria uma cidade em volta. Então, como é que você faz aquela comunidade se desenvolver? Porque se desenvolve muito desordenadamente, sem a presença do Estado necessariamente, né? Então tem lugares em que a Vale ocupa, explora ou tem operação, que você tem um policial para 3 distritos. Uma viatura policial para 3 distritos. Assim. Então, como é que são situações muito complexas, né? A mineração se faz no meio do nada, né? Então, mas assim, a gente tem essa tolerância para aquele fornecedor que está lá no interior e tal. A gente não tem essa tolerância desenvolvida nas áreas corporativas para contratar um cara que está aqui no Rio de Janeiro, mas que tem uma salinha na WeWork, 3 pessoas trabalhando. E você tem todo uma complexidade de grande empresa, com que nós todos já lidamos também algum dia, que você passa por situações que às vezes você fala assim, gente, tem uma coisa estranha nisso aqui, não deveria ser assim, né? Assim, onde os processos da companhia, vamos dizer assim, eles... Você está entrando numa área onde eles, ao invés de estarem ajudando como eles deveriam, vamos dizer assim, eles estão atrapalhando. Porque você está fazendo uma coisa que é nova, uma coisa que foge daquilo que é conhecido, vamos dizer assim, dentro do escopo normal, e a reação normal, vamos dizer assim, é de frear, vamos dizer assim, você de conseguir fazer aquela coisa diferente, né? E muitas vezes o fazer o diferente é exatamente a razão pela qual você está fazendo aquilo, porque o normal você já tem e não resolve o seu problema. Eu nunca esqueço, vamos dizer assim, situações que eu já passei, como por exemplo, numa empresa de software, a área de design ter escolhido, vamos dizer assim, de um fornecedor externo, uma biblioteca de 10.000, 15.000 ícones para usar como base para os produtos da companhia. Onde aquilo seria, vamos dizer assim, a base e o time de design iria criar, de acordo com aquele estilo visual, né, o que fosse específico, diferente e tal. E aquilo ir para a área de compras da companhia, fazer a aquisição da licença, do licenciamento daquilo para a empresa. $100. Alguma coisa do gênero. Como era por usuário, era um pouco mais, mas vamos supor que fosse $3.000, né? E aí, liga o cara da área de compras, olha, eu precisava dos outros 2 fornecedores. Eu falei, como assim outros 2 fornecedores? Não, porque a gente precisa ter 3 para cortar, gente, vocês não estão compreendendo. Isso é uma questão de arte visual. A área de design escolheu esse visual. Não tem 3 fornecedores desse negócio. Não, mas eu preciso de 3 para fazer a compra onde só. Desculpa, não tem. Né? Então, assim, aquilo foge, vamos dizer assim, de uma coisa que é um processo natural e que cria-se, então, entraves para você fazer uma coisa que deveria ser tão simples, né? E tão facilmente resolvida. E que, muitas vezes, uma empresa pequena nunca haveria nem discussão nenhuma. Mais dinamismo para fazer isso. Muito mais dinamismo, né? Eu tenho uma crítica, uma autocrítica, né, à nossa tribo de inovadores, porque eu acho que a gente falta um pouco de saber falar a língua do outro lado, né? Eu tenho experiências assim, incríveis assim, na Vale, e não é porque é a Vale, é porque a gente conseguiu achar um lugar comum para a gente discutir as questões que a gente precisava discutir antes de colocar a demanda em si. Né? Então, assim, hoje a gente tem processos de Andolab hoje na Vale que ninguém acredita que a gente tem.
E a gente tem, e a gente construiu isso com suprimentos. Mas como é que a gente construiu isso com suprimentos? Fazendo diferente do que todo mundo fazia. O que todo mundo fazia? Suprimentos, preciso comprar isso aqui. Precisa comprar isso aqui. Né? Então, o nosso diálogo foi diferente. Foi, olha, vocês podem participar de um workshop com a gente? Não, mas workshop para quê e tal? Não, porque a gente precisa melhorar o processo de compra para a gente. Não, mas vocês não conhecem o nosso processo? Não, olha, eu conheço, vamos ouvir. Vamos participar. A gente fez um workshop 2 dias. E aí falou assim, ó, pessoal, a coisa mais importante para a gente discutir aqui é a diferença entre projeto, suprir e experimentar. Né? Então, assim, o nosso ciclo, a gente quer experimentar. A gente precisa desenvolver solução e eu preciso validar alguns produtos. E esses produtos eu não posso levar 5 meses para comprar. Porque se eu levar 5 meses para comprar, o tempo passou, não experimentei, eu tenho uma fila grande, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Não, eu falei, pessoal, vamos lá. O problema maior é o risco, não é? Se a gente limitar o risco. Uma empresa da Vale, fatura na casa de bilhões, o que é risco para você? Risco para você é R$1 milhão? Risco para você é R$100 mil? Risco para você é R$1.000? Risco para você é R$1. E a gente conversou e tal, chegamos a um valor do que é um risco aceitável, que na verdade é peanut, para a área de dentro do volume que eles movimentam, não era nada. E aí a tensão relaxou. Porque eu não estou falando de um... Às vezes a gente conversa e as pessoas do outro lado escutam, elas entendem que você quer poder ilimitado, fazer o que você quiser o tempo todo. Então talvez esse tipo de alinhamento dura, demorado, dá trabalho, dá. Né? Tem discussões que são assim, meu Deus, eu não acredito ter nessas discussões. Mas se você tiver paciência e obviamente, se não tiver mal intenção, você vai conseguir esses resultados, mas fazendo os alinhamentos dentro da empresa. Então, assim, eu posso ter um processo de compra direto, limitado a tanto. Eu posso usar o cartão corporativo para fazer esse tipo de compra, mas exclusivamente para os usos do Lab. Eu consigo fazer isso, eu consigo fazer... Então, quando você vai medindo esses limites e você estabelece o tamanho do risco, geralmente as áreas falam melhor com você. Né? Então, acho que um dos grandes desafios que a gente tinha, que a gente aprendeu nessa jornada, é como é que traz a empresa tradicional para a dança, como é que a gente fala a mesma língua, chega a um entendimento comum, sai no pau às vezes, né? Mas como é que a gente estabelece as capacidades? Porque, no fundo, acho que a gente tem esse vício da gente fazer a crítica direta. Do tipo, tem uma outra empresa, mas a outra empresa faz assim, mas se fosse no Google não era assim, mas, cara, não tenha dúvida que no Google, no Facebook, na Coca-Cola, né, aonde você quiser, essas discussões já aconteceram. Algum dia. Algum dia. Sem dúvida. E a gente, na verdade, quer o resultado sem ter a discussão. Então, é uma autocrítica que eu faço, às vezes, pra gente. Assim, quanto eu estou deixando de ter essa discussão mesmo? Você encarou o problema, literalmente, pelo ponto de vista da gestão da mudança. Você foi lá e chamou aquele stakeholder, que é um cara que, na verdade, foi treinado para um processo que, ou seja, está forjado há anos, e que, obviamente, do ponto de vista dele, se resume única e exclusivamente, por exemplo, a suprir, mas como ele é o responsável por suprir, você fala, agora eu preciso experimentar. Experimentar não é suprir. Nós vamos precisar mudar esse negócio. Mas quando você chega dizendo, vamos mudar agora, ele se sente agredido, porque ele fala, cara, você não entende disso. E aí você fala, não, vem entender a minha realidade, né? Vem jogar junto comigo para você perceber que o que eu preciso é muito pequeno. E eu preciso dessa agilidade para conseguir, talvez, resolver problemas gigantescos que vão nascer muito pequenininho aqui comigo. Ou seja, o IP não nasce do tamanho do IP, ele nasce com a semente que está lá. Eu preciso dessa semente, mas eu preciso cavar um buraquinho aqui, eu não vou usar uma retroescavadeira, eu vou usar uma pazinha. Eu lembro que nessa discussão, um dos líderes nossos de suprimentos falou assim, mas quanto é o seu risco? Eu falei, é tanto. Eu falei, é tanto, pô. Por que a gente está tendo essa discussão, pô? É só isso. Mas esse é exatamente, eu ia comentar isso, esse é exatamente o caminho, por exemplo, que eu vi, né, na história da transformação lá na GE. Eles queriam fazer um protótipo era um protótipo de um gerador, uma coisa assim, um modelo novo, e eles queriam fazer, acho que três peças. E aí estava toda essa discussão e tal, e aí eles foram levantar, olha só,
A gente não vai lançar um produto no mercado, a gente quer simplesmente fazer 3 unidades para levar no cliente e validar com ele que aquilo ali resolve o problema dele. Você só quer fazer 3? E você não vai botar no mercado para todo mundo? Não, a gente só vai entregar para aquele cara para ver se aquilo ali atende a necessidade dele. Mas só 3? E quanto vai custar fazer os 3? Um valor pífio, vamos dizer assim, para uma empresa do tamanho da GE. Então, tá bom. Não tem problema, não. Você está discutindo. A discussão toda ela veio antes de eu entender que realmente a gente não tinha porque estar discutindo, né? Ou seja, o que a gente vê nitidamente é justamente o fato de que quando você vai trabalhar um lab, a mudança de cultura ela é muito forte nesse sentido, porque você consegue criar uma estrutura que força a quebra do paradigma. É claro que quem está do lado do lab tem que ter maturidade para conseguir passar por essas etapas, que não é o fato de você ter agora um lab e você então tem o poder de dizer, não, agora vamos fazer porque eu sou lab, então eu vou sair quebrando tudo. Você, ao invés de ter aliados para transformar o lab num viabilizador, você transforma o lab num causador de problemas que ninguém mais quer que aquilo exista. Eu acho que esse é o ponto. Quais são as alianças que você vai estabelecer? E não só as alianças, como é que você passa uma empresa, seja lá qual o perfil dela, que aquela turma que, via de regra, é muito jovem, né, tem maturidade e comprometimento suficiente para desenvolver soluções para eles, né? Porque, e esse é o ponto fundamental da discussão. O lab, ele, por definição, ele é diferente. Ele é um ambiente seguro da empresa onde você deveria experimentar. Só que se você faz esse lab afastado da cultura da empresa e não traz as pessoas com você, você não gera simpatia, então ele começa a virar um pouco estranho e a empresa começa a atacar ele. Então, acho que um dos segredos que a gente ainda está descobrindo como é que faz também, né? É como é que a gente não vira um corpo estranho para a empresa. Porque você tem, no final das contas, como diz o Salim Ismail, o sistema imunológico corporativo. Se você é percebido como esse corpo estranho, o sistema imunológico da empresa ataca você. Isso aí. Então, quais são os retornos? Tem uma coisa que eu gosto muito dos princípios de design lá do Instituto de Design do MIT, que eles falavam assim, quais são os valores humanos, como é que você percebe os valores humanos, como é que você tangibiliza eles, né? Então, mesmo quando você constrói um lab, você tem uma audiência do outro lado, você tem um cliente do outro lado que está olhando para você de uma maneira. Se você conseguir emular como a tua empresa está olhando para você, e você tangibilizar o que é valor para aquela pessoa que está olhando para você, e você entregar esse valor, você vai minando essas resistências. Então, assim, o lab ele precisa existir para desafiar a cultura corporativa e desafiar a maneira como se desenvolve produtos e tudo mais, e ele nasce para morrer. Né? Porque uma vez que eu conseguir passar aquela cultura para a empresa, não tem mais necessidade. Mas quando ele nasce, se eu não entregar e tangibilizar alguns valores para os meus parceiros e gerar algumas alianças para que eu possa demonstrar para eles como é que a gente está pensando as coisas, ele tende a morrer. Agora, vamos voltar numa coisa que você comentou mais cedo, que eu acho que é um ponto interessante de um dos propósitos de uma organização como essa. Por exemplo, a gente estava falando do negócio do agronegócio. Quando a gente compara ter os sensores no campo com a fazenda vertical, o ter os sensores no campo é uma evolução, vamos dizer assim, natural do que existe. A fazenda vertical, ela é uma mudança de paradigma. Muitas vezes, vamos dizer assim, essa mudança de paradigma, ela é mais difícil para quem está envolvido na operação do dia a dia conseguir enxergar a possibilidade do que se você tem alguém que está buscando, vamos dizer assim, o que pode ser agregado de tecnologia para fazer uma coisa de uma forma diferente, ou fazer outra coisa, né? Sim. Ou seja, você está questionando como você faz e às vezes até o que você faz. Né? E isso é uma coisa que normalmente na operação diária das empresas é mais difícil de se ter essa visão. Sim. Seria uma vantagem, teoricamente, de você ter uma área dentro da empresa que está um pouco mais focada em olhar a tecnologia e ver como ela pode ser aplicada. Claro, concordo plenamente com você. O ponto e a armadilha aí é como é que você é um condutor do processo
e você não se coloca como o fim. Né? Você, na verdade, quando você cria um lab desse, ele é uma plataforma. Então, como é que você conduz o processo, mas ao mesmo tempo você não é necessariamente o protagonista? Porque o protagonista é o negócio. Sim. Eu posso chamar a atenção dele para uma tecnologia, para outra, experimentar alguma coisa, mas o protagonista é o negócio, porque no fundo é ele que é o especialista sobre o processo dele. Até quem vai reconhecer um ganho disruptivo em alguma coisa vai ser ele mesmo. Ser eu que vou aqui. A gente não tem a capacidade, nós, como esse organismo da empresa, de ser especialistas em todos os processos de negócio da empresa. Então, assim, a gente, na verdade, é um condutor. A gente provoca, a gente traz o cara, a gente mostra o que tem no mercado, mostra a tecnologia, experimenta com ele e tal, mas nós somos condutores desse processo. Nós não somos os protagonistas. Os protagonistas estão em outro lugar. Então, esse é um desafio também. Como é que a gente pensa coisas diferentes, né, soluções diferentes para esses problemas, de uma maneira com abordagem pluridisciplinar ali, de diversas perspectivas, mas como é que eu não viro protagonista? Porque se eu fizer isso, eu tiro todo o potencial da minha solução, porque eu tiro o negócio do negócio. Então, eu não posso estar trabalhando separado. De alguma maneira, eu preciso ser só o condutor do processo. Gente, assim, o nosso papo está ótimo, a gente podia passar aqui muito tempo, mas eu acho que o grande aprendizado que fica, toda vez que a gente bate um papo como esse, e que a gente fala com quem está lidando com os labs e tal, e isso eu tenho visto muito e cada vez mais em cada pessoa que está liderando esse tipo de processo, é isso que você acabou de falar, é a humildade de você se colocar sempre aprendendo, que é não tomar o protagonismo nesse sentido, ou seja, você chega com a visão do aprendizado, né? Ou seja, que é o que a gente tem feito quando a gente criou a ideia do canal, quando nós criamos a ideia do canal, o que a gente faz é isso, aprender nós mesmos sobre assuntos que a gente julga que já tem um conhecimento talvez até muito grande e a gente se surpreende, ou às vezes conversando entre nós dois mesmos, ou quando a gente traz os convidados para fazer essa troca. Então, assim, eu acho que essa grande abertura do momento da questão da transformação, da inovação, está em reconhecer, cara, que você tem que ser um aprendiz, né? Tem que se colocar querendo aprender e não querendo chegar com uma certeza, porque a certeza ela inviabiliza o nascimento de hipóteses que são completamente transformadoras. Tem aquela frase famosa, né, do tudo que eu sei é que nada sei. Né? É divertido. É um aprendizado todo dia, é um prazer, na verdade, essa coisa do protagonismo, eu pessoalmente dizendo. Eu gosto muito de fazer o que a gente faz aqui, de experimentar e tal, então eu tenho pouco interesse nesse outro pedaço dessa coisa. A gente gosta de fazer solução digital e todo mundo que a gente tenta trazer para o Lab são pessoas que têm essa paixão também em produto e tudo mais. Mas acho que é isso que você falou. O tempo todo é um aprendizado, não tem nada pronto. Essa acho que é a delícia do negócio. Cada dia você vai aprendendo um pouquinho mais. E a gente sempre se surpreende com aquilo que a gente não sabe, né? Como você falou, eu já fui parar na Tasmânia desenvolvendo produto lá na Tasmânia, numa ilha que a princípio só produz queijo, ovelha e vinho, mas fui trabalhar com tecnologia na Tasmânia, coisa que nunca tinha passado pela cabeça, mas são os caminhos que a gente vai encontrando para onde tem essa possibilidade, né, de desenvolver coisas novas, e o mundo sempre surpreende a gente com as novidades. Baeta, obrigado por tomar o tempo para conversar aqui com a gente, foi muito bacana. E a gente, como sempre aqui, a gente sai sempre muito enriquecido da conversa. Para a gente é uma riqueza muito grande. Eu acho que o bacana é para quem assiste também conseguir. Tem tanto insight nessa conversa aqui, que se a gente fosse escrever agora a lista de insights, a gente ia ficar aqui mais um tempão listando. Então, obrigado por ter compartilhado. Nada, prazer. E acho que foi bacana. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, gente, a gente fica por aqui hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Um abraço. Abraço.